Hoje eu estou aqui para te convidar para um episódio diferente. Você topa? Porque eu não vim falar sobre uma emoção específica, eu vim falar sobre uma história, sobre a minha história. Hoje eu chego ao episódio 50 do Terapia Sem Filtros. E olhando para esses 50 episódios, eu percebi que existe uma palavra que resume muito tudo que eu vivi até aqui. Persistência. Talvez você aí esteja até pensando, mas 50 episódios não parece tanta coisa. Para mim, gente, parece muito. Porque eu sim sei de onde eu vim. Eu sei quantas vezes eu tive medo. Eu sei quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu duvidei que eu poderia. Quantas vezes eu precisei respirar fundo e continuar. E é sobre isso que eu quero falar com você aí hoje. Olá, eu sou Andresa Bolato e com muito orgulho. E esse é o Terapia Sem Filtros, um espaço para falar de emoções como elas são, sem romantizar, sem maquiar e sem julgar. Então, pega lá sua xícara de café e vem comigo. Gente, um parênteses, ela é muito fofa, né? Eu nunca tive tudo na vida de mão beijada, nunca. E não digo isso como uma forma de reclamação, digo como reconhecimento. Os meus pais, eles trabalharam muito, se dedicaram muito e abdicaram de muitas coisas na vida para que eu pudesse estudar. E eu sabia de tudo isso. Talvez, por isso, eu tenha aprendido desde muito cedo que algumas coisas na vida a gente precisa conquistar, com esforço, com dedicação, com suor e com muita, mas gente, muita paciência. Nem sempre as coisas aconteceram como eu imaginava e nem sempre aconteceram no tempo que eu gostaria. Aliás, quase nunca. Eu nunca fui a melhor aluna da sala. Eu nunca fui aquela pessoa que tinha todas as respostas. Mas eu me dedicava sim. Eu estudava muito, passava horas estudando. Eu queria tirar boas notas, eu queria fazer o meu melhor. E talvez essa tenha sido uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre persistência. Você não precisa ser a melhor, você precisa estar disposta a continuar tentando. E isso também aconteceu na minha vida profissional. Nem sempre o reconhecimento ele chegou como eu esperava. Nem sempre eu tive o retorno que eu aqui imaginava merecer. E isso dói muito. Porque quando a gente se dedica, espera ser reconhecida. Espera que alguém perceba. E o reconhecimento, gente, ele não vem só com um tapinha nas costas dizendo que você fez um bom trabalho, parabéns. Eu precisei aprender uma coisa. O reconhecimento dos outros não pode ser o único lugar onde você encontra valor pelo que você faz. Eu posso olhar para a minha trajetória e reconhecer o que eu construí. As pessoas que eu ajudei, os colegas que me reconheceram, as pessoas que de alguma forma foram impactadas pelo meu trabalho. E isso, gente, também é reconhecimento. Talvez não tenha acontecido exatamente como eu sonhei, mas aconteceu. E eu tenho muito, mas muito orgulho da trajetória que eu escrevi até agora. E aí alguém pode olhar para mim e pensar, nossa, né? Mas ela sempre foi forte. Não, eu não fui. Eu chorei muito. Eu tive medo, eu tive inseguranças, eu tive desilusões, eu tive traições, eu tive momentos em que não sabia o que fazer. Tive momentos em que pensei, será que eu vou conseguir? Mas existe uma diferença entre chorar e desistir. Eu chorei, mas continuei. Eu tive medo, mas eu continuei. Eu não sabia o que fazer, mas eu continuei. E talvez essa seja uma das maiores coisas que eu aprendi sobre mim. Eu posso até cair, mas eu não fico no chão. E aí vem a vida, gente,
e me coloca diante de um dos maiores desafios que eu já enfrentei: o câncer de mama. E não vou romantizar isso, porque não foi bonito, não foi fácil, não foi uma experiência que eu escolheria viver. Teve medo, teve choro, teve dor, teve incerteza, teve dias difíceis, mas mesmo assim, diante de tudo isso, eu segui de cabeça erguida, porque eu confiava. Não porque eu não tivesse medo, mas porque eu não queria que o medo decidisse por mim. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre coragem e ausência de medo. Coragem não é não sentir medo, é sentir medo sim, e ainda assim continuar. De uma coisa eu tenho certeza: eu escolhi o que mais me motiva a fazer: trabalhar com gente, ver a transformação de cada um, buscando saber quem se é de verdade. Só que eu não paro, gente, eu sou assim inconformada. É LinkedIn, é Instagram. E aí, de uma hora para outra, num domingo eu resolvi começar um podcast. Foi bem assim. E eu não fazia ideia de como fazer. Não sabia exatamente como gravar, não sabia como editar, não sabia como divulgar, não sabia se alguém iria ouvir. Mas eu tinha uma vontade e fui, com a cara e com a coragem. E mais uma vez eu comecei. E aqui estou eu, 50 episódios. E isso, gente, me emociona muito. Porque talvez o maior significado desses 50 episódios não esteja no número, esteja no fato de que eu não desisti. Hoje, olhando para trás, eu percebo que esses 50 episódios são muito mais do que 50 conteúdos publicados. Eles representam a minha escolha, a escolha de continuar, de aprender, de tentar, de errar, de cair, de levantar, de melhorar, de aparecer mesmo quando eu não me sentia totalmente preparada, porque tiveram dias assim. E isso me lembra de uma coisa, que eu gostaria que você também levasse para a sua vida. Você não precisa ter certeza para começar. Às vezes, você precisa começar para construir a certeza no caminho. Eu comecei o podcast sem saber exatamente onde ele iria chegar, mas eu sabia que queria falar e quero falar. Eu queria compartilhar, eu queria trocar informações, eu queria tocar pessoas, eu queria criar um espaço para falar de emoções sem romantizar, sem maquiar e sem julgar. E fui construindo um episódio de cada vez. Foi assim. E talvez tenha uma simbologia muito bonita nisso tudo, porque hoje eu tenho 50 anos e chego ao episódio de número 50. E aos 50, eu posso dizer uma coisa com muita tranquilidade. Eu tenho orgulho da mulher que me tornei. Tenho sim, muito orgulho. Não porque tudo tenha dado certo, porque ainda não deu, mas porque eu não desisti quando não deu. Não porque eu nunca chorei, mas porque eu continuei, mesmo chorando, enxuguei as lágrimas e fui. Não porque eu nunca tive medo, mas porque eu aprendi a caminhar com ele. Não porque minha trajetória tenha sido fácil, mas porque eu construí minha história com o que eu tinha, com as oportunidades que apareceram, com as portas que se abriram e também com aquelas que se fecharam ao longo do caminho. Hoje eu sei que persistência não significa insistir em tudo. Às vezes, persistir também é saber mudar de caminho, entender que o momento chegou, é recomeçar, é reconhecer que algo não está funcionando mais, é pedir ajuda, é chorar, é respirar e depois levantar e continuar, porque persistência nunca para. Não é não desistir de si mesmo. E talvez você esteja vivendo uma fase em que está pensando em desistir. Talvez você esteja cansada. Talvez esteja olhando para a sua vida e pensando: mas eu já tentei tanto, por que eu continuo tentando? Eu quero te dizer uma coisa: talvez você não esteja tão longe quanto imagina. Talvez você só esteja cansada de caminhar.
Então, descanse um pouco, respire, reorganize-se, peça ajuda se precisar, mas não tome uma decisão definitiva em um momento de exaustão. E principalmente não confunda um caminho difícil com um caminho errado. Às vezes é só um caminho que está exigindo um pouco mais de você. Eu não poderia chegar ao episódio 50 sem agradecer cada pessoa que ouviu, que compartilhou, que mandou uma mensagem e que me disse: Andressa, esse episódio falou comigo. Talvez vocês não tenham ideia do que isso significa para mim, porque quando a gente começa alguma coisa, existe sempre aquela pergunta: será que alguém vai ouvir? E vocês ouviram e continuam aqui. Então, meu muito obrigado. Hoje eu olho para trás e não vejo uma trajetória perfeita. Eu vejo uma trajetória real, de uma pessoa real. Vejo uma mulher que, apesar de tudo, continua de pé. E talvez essa seja a minha maior conquista. Não ter tido uma vida sem dificuldades, mas ter aprendido que eu sou capaz de atravessá-las. Eu não sei quantos episódios ainda virão, não sei exatamente onde esse podcast vai chegar, mas uma coisa eu sei: eu não vou desistir, porque desistir de um projeto é uma escolha, mas desistir de quem você é, isso eu não quero, não faz parte de mim. Então, que venham os próximos desafios, os próximos sonhos, porque eu ainda tenho muito para viver, muito para aprender e muito para realizar. E enquanto eu tiver vontade de continuar, eu vou continuar. E eu quero te pedir uma coisa: se em algum momento desses 50 episódios, alguma reflexão minha fez sentido aí para você, compartilha. Compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir justamente aquilo que você ouviu aqui. E se você chegou aqui, até aqui, ao episódio de número 50 comigo, obrigada por caminhar ao meu lado. Esse podcast começou com a minha coragem de tentar, mas ele só chegou até aqui porque eu tive você aí do outro lado junto comigo. E hoje, mais do que nunca, eu posso dizer: sentir, entender e escolher diferente também é uma forma de persistir. Aos meus pais, o meu muito obrigada por me darem tudo que precisei para ser quem eu sou. Um beijo grande e eu te espero no próximo.